E vamos entender um ponto agora. Plano de ação e FCA são a mesma coisa? Vamos olhar? Eles não são a mesma coisa. O FCA, como eu já disse antes, ele visa corrigir um problema que aconteceu no mês anterior. Então, se estudam os dados do mês anterior para isso, só a base de dados do mês anterior, para aquele indicador, ok? Já o plano de ação, ele é um plano mais estruturado. Ele visa avaliar todo um período, incluindo o período de sazonalidade, né? Ali um período maior, que no caso é o período de um ano. Para se fazer um plano de ação, esse plano de ação precisa ser construído no início do ano, geralmente em janeiro, quando as metas já são definidas para todo ano. Cada meta precisa ter um plano de ação. E esse plano de ação tem que ser desenvolvido olhando como base para estratificar ofensores, por exemplo, toda a base de dados de janeiro a dezembro do ano anterior. Porque assim você vai ter uma visão mais sistêmica do todo. Você vai conseguir observar qual foi o comportamento ali dos seus ofensores durante o ano. Fica muito mais fácil de se entender os processos e de se corrigir desvios de forma mais estruturada. Inclusive o plano de ação não precisa e não deve ser feito com ações voltadas para serem realizadas de imediato. Esse plano de ação ele precisa ter ações mais estruturadas e de médio e longo prazo, tá? Diferente do FCA, que são de curto prazo. Como eu falei, o foco do FCA é no mês anterior, né? Com o fechamento do mês anterior. Já o foco do plano de ação, ele tem que olhar o desvio no ano, o gap que você vai ter entre o que você está realizando hoje e onde você precisa chegar ao final do ano, ok? E para reduzir esse gap, você vai pegar o histórico do ano passado todo e trabalhar todos aqueles ofensores que você identificou ali, tá bom? Ou pelo menos, não necessariamente todos, tá? Quando eu digo todos, é só uma forma de expressão, mas aqueles que são mais ofensores aos seus processos e que tratando eles, claro, você vai ter um maior retorno e vai conseguir alcançar aquele gap ali, né? Vai conseguir reduzir ali aquele gap entre o seu realizado atual e a meta. Porque eu já ensinei a vocês a estratificar ofensores. E vocês vão trabalhar aqueles motivos ali, aqueles itens de maior frequência, como eu já falei, e assim vão conseguir reduzir o gap aí entre seu realizado e a meta, ok? O plano de ação, ele tem um foco em tratar a causa raiz dos problemas. O FCA também trata a causa raiz, mas ele também pode atuar no efeito, tá? Com ações de correção e ações corretivas. Já o plano só precisa ter ações corretivas para atuar na causa, tá bom? O FCA, ele geralmente tem ações como para corrigir o problema rapidamente naquele mês em que estamos trabalhando, o mês atual, corrente. Ele precisa ter ações muito rápidas. Então, são ações de curto prazo, para corrigir logo o desvio e fazer com que o resultado volte à meta. Já o plano de ação, ele tem ações de médio e longo prazo. Pode ter ações de curto prazo? Pode ser que tenham, mas geralmente é de médio e longo prazo, ok? O FCA atua de forma corretiva, né? Ele corrige um problema que está acontecendo ali. Já o plano de ação, ele tem um foco preventivo. E o objetivo dele é evitar que falhas que aconteceram no ano anterior aconteçam esse ano também, tá? O FCA, as ações do FCA muitas vezes podem endereçar ações para o plano de ação. Mas como assim, Davidson? No momento em que você está desenvolvendo o FCA, muitas vezes você pode criar ali uma ação que ela possa durar ali 2, 3 meses para conseguir ser concluída. Então não se faz necessário colocar uma ação dessa no FCA, porque como eu já falei, o FCA tem que ser ações rápidas, de curto prazo, para corrigir ali o meu desvio e me fazer voltar à meta. Podem ser que eu identifique ali algo muito interessante, que possa resolver meus problemas e essas ações, que são até de médio prazo, né, 2, 3 meses ali para executar, elas podem ser direcionadas ao plano de ação. Então, no lugar de você colocar esse tipo de ação no FCA, você insere em seu plano de ação, ok?
Bom, essa é a diferença entre uma ferramenta e outra. As duas seguem o mesmo critério, como eu vou mostrar a seguir. Mas as diferenças são bem claras neste ponto, tá bom? Vamos dar uma olhada. No plano de ação, você precisa, assim como no FCA, ter um desvio da meta, né? No FCA você vai ter um desvio da meta em relação ao mês anterior, né? E no plano de ação é o desvio da meta entre o realizado atual e o planejado ao final do ano, ok? Você precisa, nas duas situações, levantar ofensores. Só que no FCA você vai levantar os ofensores do mês anterior. E no plano de ação você vai pegar todo o histórico do ano passado e identificar quem são esses ofensores. Em ambos os casos, vocês vão precisar identificar a causa raiz desses ofensores, com as ferramentas que já foram apresentadas aqui. E em ambos os casos, vocês vão precisar determinar aí um plano de ação para tratar essas causas raízes que vocês identificaram. Entende? A sequência é a mesma, ok? Só que, bom, nesse primeiro ponto e no segundo aqui, vocês têm uma diferença aí, né, de visão em relação às duas aplicações entre o FCA e o plano de ação, ok? É simplesmente isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que tenham aprendido muito mais sobre FCA e plano de ação. Te espero na próxima. Até!